No vídeo de hoje eu voltei para falar um pouquinho mais sobre o Kibe Body Type, do David Kibe, e hoje eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o corpo romântico. Inclusive, eu tô com um spoilerzinho aqui do que é indicado para o corpo romântico. O meu ID é natural suave, mas como eu tinha mencionado, quando eu descobri meu Kibe, eu não mudei meu guarda-roupa por completo, né? Nem tenho dinheiro para isso no momento. Então muita coisa eu acabo utilizando, reutilizando, mudando a forma de usar. Então essa é uma blusinha que já tô dando aqui o spoiler, que é super indicada pro tipo romântico. Por quê? Tecido leve, bem molinho, tá vendo? Tem um laço, tem uma estampa floral, porém não infantilizada. Então, aí um pouquinho do spoiler sobre o romântico. Então, trazendo brevemente o que seria, né, o corpo romântico. O corpo romântico, inclusive quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu achava que eu me enquadrava nesse tipo de corpo. Porque a gente sempre ouve falar que mulher brasileira, corpo violão, né, ampulheta, só que impressão minha, né? Porque eu não tenho esse corpo. Depois, quando você faz as comparações dos corpos um do lado do outro, você fala, gente, eu acho que eu não tô tão pra cá. Enfim, eu achava que o meu tipo era romântico, porque o romântico, como eu mencionei, é justamente isso. Corpo violão, né, com a cintura mais marcada, é um corpo que tem mais carne, tem busto, tem quadril, os braços, os ombros, eles são mais arredondados, né, eles são tão arredondados que em alguns casos eles podem dar até a impressão de ser um pouquinho mais caído, mais tombado, tá? Por conta desse arredondamento que tem nos ombros. As bochechas também são mais cheias, na parte aqui da mandíbula não vê nenhuma marcação, nenhuma definição, nada que seja anguloso, é arredondado. Então é isso, bochecha, nariz, boca, mandíbula, quadril, busto, cintura um pouco mais marcada, né? A mais marcada de todas, eu diria, no sistema Kibe. Então, resumidamente do corpo, esse é o tipo de corpo romântico. E aí, falando um pouquinho mais agora, me aprofundando sobre o que cai bem nesse tipo de corpo. Esse tipo de corpo, ele pede, como eu disse, mencionei no início do vídeo, tecidos mais leves. Como é um corpo que tem muitas curvas, o tecido que cai melhor não é aquele tecido rígido, marcado, couro. Enfim, são tecidos que são um pouquinho mais molinhos, né? Mais flexíveis ao corpo. Como eu mencionei, essa blusinha que eu tô usando, né? Então, é um tecido bem molinho, não sou a especialista dos tecidos, não vou saber dizer, mas é um tecido bem molinho, que cai super bem ao corpo, né? Se ajusta ao corpo. Quando você joga, ele não fica com aquela estrutura muito rígida, fica com essa malemolência. Quando você veste esse tipo de tecido, ele cai no corpo e ele se ajusta, ele não fica rígido, ele não fica quadrado, reto. E aí, novamente, sobre a teoria, é repetição. Então, assim, tudo que você identificar no seu corpo, você repete. Então, assim, se seu corpo possui curvas, né, formas arredondadas, um corpo que seja mais suave, não seja tão anguloso, você repete na sua vestimenta. Então, evitar ao máximo recortes, decotes, acabamentos que tenham linhas muito retas, né, rígidas demais. Procure e opte por acabamentos que sejam mais arredondados e que tenham essa questão da delicadeza que a mulher romântica pede. E aí, quando eu falo da delicadeza, como eu trouxe o exemplo aqui, o laço cai muito bem, o grapeado cai muito bem, a renda, o bordado, a transparência, então tecidos transparentes, tudo que volte para a delicadeza cai muito bem para esse tipo de corpo. Busque trazer riqueza nos detalhes, então riqueza que seja na estampa, estampas florais, aquareladas, mangas bufantes, sabe, mangas princesinhas. Procure trazer riqueza nos detalhes do seu look. Então, quando eu falo da questão da delicadeza, tome cuidado quando você escolher as estampas para não passar esse ar de infantilizado, né? Porque é uma linha muito tênue entre você acertar no que cai bem para o seu tipo de corpo do que você ficar com ar infantilizado ou que passou um pouco do tom. Uma coisa que é bem indicada para esse tipo de quibe romântico é muito essa questão do vintage, né, do barroco, do que remete ao antigo retrô. Então, se você gosta muito desse estilo, você pode usar e abusar. As cores, elas são super bem-vindas para esse tipo de corpo, tá? Principalmente se for para essa escala mais pro rosa, pro roxo, salmão, pêssego. A única coisa que você precisa tomar cuidado é na questão do alto contraste. Então, evitar roupas que sejam no estilo bloco, sabe? Então, eu tô com uma cor super viva aqui na parte de cima, vou dar um exemplo aqui, tô com um roxo aqui na parte de cima.
E aí na parte da calça eu tô com um verde limão, por exemplo. Evitar essas cores blocos é o mais indicado. Quando a gente fala de calça, calça de alfaiataria, que aquelas completamente retas, quadradas, não ficam tão legais. Optar por tecidos, novamente, que sejam mais flexíveis, que eles se encaixem bem no quadril. Já sobre os acessórios, o que é mais indicado são acessórios que remetam ao luxo. Aí você pode falar, Denise, não tenho dinheiro, como assim vou estar remetendo ao luxo? Não precisam ser acessórios caros, mas quando eu digo que remeta ao luxo, são acessórios que tenham pedrarias, que tenham acabamentos refinados, delicados. Então, assim, quando eu falo do luxo, é nessa questão, tá? Que remeta ao luxo. Mas se tiver dinheiro para comprar pedras, né, diamantes, tudo bem. É só realmente alternativas para você, caso não tenha essa condição ainda. Sobre as bolsas, como eu mencionei, tecidos rígidos não caem bem estruturados. Então, o corinho, que seja um corinho mais molinho e que sejam bolsas pequenas, uma vez que eu esqueci de mencionar na questão da estrutura, a estrutura óssea, além de ser delicada, da romântica, ela tem uma estrutura de mediana a baixa. Então, o indicado é que sejam bolsas menores, com acabamentos arredondados, não necessariamente precisa ser redonda, mas pode ser até bolsas que sejam vintages também, tá? Então você pode escolher opções, encontrar opções que remetam mais esse ar vintage, que eu acho que cai muito bem para os acessórios, não só para bolsa, mas para anel, brinco, tal, que eu acabei não mencionando anteriormente. Então, bolsas menores, né? Caso você queira optar por essa questão do vintage, ok. Se não, escolha uma bolsa que não seja tão rígida. Agora, falando um pouquinho sobre a maquiagem. Evitar base que seja muito mate. Sobre a questão das sombras. Sombras, você pode trazer essa questão das cores, super pode brincar com as cores, tá? Mas opte por cintilância, tá bom? Você pode até usar um pouquinho de brilho, talvez se você for para um evento, uma festa, uma coisa mais noturna, assim, cai bem o brilho. Evitar definições. Eu sei que teve uma época, não sei se ainda tá na moda, porque, né, não sou a pessoa da maquiagem, mas essa questão de fazer uma mandíbula super marcada, né, bochecha marcada, testa, nariz, para esse tipo de corpo não cai bem essas definições, tá? Como é um rosto muito delicado, o ideal é que você não tente mudar tanto, desenhar tanto, como algumas maquiagens do momento da moda às vezes pedem. E aí na boca você pode trazer um brilho, um gloss. Foca na delicadeza, assim. Pensa no que é delicado e vai. Essa é a minha dica. Agora falando sobre o cabelo. O cabelo indicado são cabelos que tenham essa maciez e suavidade que eu mencionei ao longo do vídeo, tá? Vai se repetir pro cabelo, a mesma coisa pra cor, evitar cores sólidas, tá? Então, quero ser loira, não seja loira por completo. Faça luzes, tá? Pra trazer essa suavidade. Então, até aquelas luzes que são marcadas aqui mais na parte da frente, cai muito bem pra esse tipo de corpo. Então, assim, eu sei que acaba ficando muito repetitivo, né? Tipo, ai, Denise, suave, repetição, nananã, mas basicamente é isso. Você tem que olhar e identificar quais são os seus pontos fortes no seu corpo, né? Quais são as suas linhas e repetir. Então, na romântica, pede suavidade, acabamentos arredondados, maciez. E se você seguir todas essas diquinhas, com certeza você vai estar acertando no seu look. E no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu não tô seguindo uma regra da questão da ordem dos quibes, digamos assim, que eu comecei falando da natural suave, depois eu fui pra dramática, agora eu tô falando da romântica. Mas eu tô seguindo muito o que eu vejo nos comentários do que as pessoas estão pedindo, tá bom? Mas eu pretendo sim e vou passar por todos os quibes. Eu só tô seguindo um pouco a ordem do que eu acabo vendo nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!